Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Sabe aquela alegria do fundo do coração que ela esteja em seu viver neste dia? Hoje nosso tema é a Grécia no período arcaico, que vai do século VIII ao século VI antes de Cristo. Temos como objetivo perceber as mudanças como parte do mundo grego e de suas comunidades humanas. Conforme o historiador Mosenfiller, o período arcaico da história da civilização grega, na antiguidade clássica, no período escravista, entre os séculos VIII e o século VI a.C., foi caracterizado principalmente pelo fim da comunidade gentílica, aonde o paterfamília era chefe militar, religioso e político. No período homérico, ocorreu um processo de fortalecimento da sociedade em volta das polis, conhecida também na literatura como cidade-estado, chefiada por uma aristocracia proprietária de terras. Assim, na visão do historiador Philem, a constituição da aristocracia, ou seja, um grupo social proprietário de terra que tomou posse da questão política administrativa, ocorreu em razão do fim das comunidades gentílicas, formada a partir, como dissemos, dos gens, pequenos grupos familiares que foi se alterando ao longo do processo. Da comunidade gentílica veio a comunidade das fátrias, depois das tribos, chegando à chamada polis, ou seja, comandada por uma aristocracia que vai ser formada a partir dos homens bem-nascidos, como era conhecido os eupátridas. Assim, coligado a esse processo de formação de um grupo social fortíssimo, superior, como a aristocracia era dominada e explorada, passou a adquirir um conjunto de mudanças, conjunto de transformações, como, por exemplo, surgimento das classes sociais, surgimento da propriedade privada, o surgimento do poder com a aristocracia e, consequentemente, todo esse poder vai ser reorganizado dentro das chamadas polis, dentro desse período arcaico. Conforme um historiador marxista, Pierre Anderson, a economia agrícola foi se desenvolvendo, foi crescendo, principalmente depois da segunda diáspora, no sentido de deixar uma economia doméstica, natural, para uma economia comercial, uma economia onde a presença do comércio, da interação com outros países foi se alargando. Nesse sentido, entende-se a economia doméstica como a produção de subsistência das famílias, sem que tenha importância, como dissemos, a troca de produtos entre outras comunidades. Porém, no período arcaico, como dissemos, houve uma evolução, um desenvolvimento, e a economia de trocas de produtos começou a ter mais importância entre as cidades-estados, criando, nesse sentido, mercados para além dos limites das comunidades chefiadas pelo pater-família. Foi desse conjunto de mudança, de alteração, que surge diversos elementos na Grécia homérica que vai resultar na consolidação e na formação das cidades-estados
que vai caracterizar o período arcaico. Por exemplo, aparece a forma de organização política, econômica e social da sociedade grega, que se denomina de polis, ou seja, cidade em grego, política em grego. Era uma organização social politicamente independente, era uma organização social com formas de convivência onde habitava as pessoas. Consequentemente, vai ter uma divisão, né? A divisão da polis, que marca o processo de unidade e diversidade da Grécia Antiga. Conforme Daniel, a polis grega era politicamente independente por ter um governo próprio, com leis próprias, com cultura própria, consequentemente formando assim um Estado independente. Por isso, diversos historiadores vão conceber a Grécia não como uma nação, mas como uma unidade dentro da diversidade. Por quê? Porque são mais de 100 cidades-estados autônoma, independente, tanto no sentido político, cultural e assim por diante. Os habitantes da polis, que tinham direitos políticos, eram chamados de cidadãos, mas nem todos eram cidadãos, como por exemplo, os imigrantes, as mulheres, os estrangeiros e todos que não tinham direitos políticos. Para a historiografia, a formação, a composição das sociedades-estados envolve campo e cidade. A chamada área urbana, ela vai se destacar por 3 conceitos. A acrópole, que é a região alta da cidade, o centro, o núcleo urbano, onde vai acontecer as questões religiosas e militar. A ágora, que é a praça pública, onde vai acontecer o debate político, o acontecer político, filosófico, interacional grego acontece na praça pública, ou seja, na ágora. E por último, a haste, que é onde acontece o comércio, o mercado, ou seja, os produtos produzidos na polis eram vendidos na haste, igual a mercado. Então, o setor urbano da polis é garantido por esses 3 lugares: a acrópole, a ágora e a haste. No contexto do período arcaico, ainda havia uma produção manufatureira, cujas mercadorias, em sua maioria, era feita por artesão, com suas próprias mãos e ferramentas, que se desenvolvia no núcleo urbano da polis ou muito próximo dela. Ao mesmo tempo, no contexto das polis, ocorreu um desenvolvimento da escrita. A escrita agora se baseia no alfabeto fenício, que é o mesmo nosso, que aos poucos vai sendo adaptado ao mundo grego, de acordo com as mudanças ocorridas na linguagem e na interação social. Enfim, o desenvolvimento do período arcaico marcou diversos setores do mundo grego, tanto no sentido econômico, político e social. Desse modo, no período arcaico, a Grécia Antiga teve mais de 100 cidades, como dissemos, autônomas e independentes, o que vai caracterizar a Grécia como uma cidade
como uma unidade dentro de uma diversidade. Sendo assim, no próximo capítulo, nós vamos ver com destaque a cidade-estado de Esparta e Atenas, com suas diferenciações, tendo como centro a questão da mulher. É isso aí, meu muito obrigado, que o seu coração possa estar aberto à mudança que acontece em seu interior e a vida segue. Dê um joinha e vamos lá.